Abra sua Bíblia em Mateus 27. Agora vamos para a palavra? Mateus 27. A partir do verso 16. O texto todo é legal você ler, quem ainda não leu. É importante você conhecê-lo, tá? Mateus 27, versículo 16. Naquela ocasião tinham eles preso um preso muito conhecido, chamado Barrabás. E estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilato: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque saiba que por inveja o tinha entregado. Que por inveja o tinha entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo, a quem disse... meu Deus, tá? Foi ele, vou ler de novo, tá? Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais e mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre vós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Se você começar a pensar na história do mundo, Hitler em 1929, ele foi levado a governar, a ser o Führer do povo pelos votos. As pessoas votaram nele para que ele fosse aquele que regeria a Alemanha nazista. A Alemanha nazista, muita gente não lembra disso e não sabe, mas a Alemanha nazista não perseguia só judeu. Perseguiu testemunhos de Jeová, os quais eles odiavam, perseguiam deficientes físicos. Coitado de mim, que se deu torto, que estava lascado. Eu já estava lascado desde a época de Roma, onde eles não admitiam um defeito físico. Grécia não admitia defeito físico. Quem não viu meu dedo é torto, tá? Muito torto, diga-se de passagem. Então, provavelmente, eu estaria em óbito, se fosse hoje em dia. E Hitler foi elevado a Führer do povo e fez as atrocidades que fez. E depois muitos se levantaram e disseram: não, mas não fomos nós. Mas ele, por meios políticos, ele foi chegando aonde ele queria, que era comandar o povo. E nós vemos isso o tempo todo, porque nós temos um poder, e hoje nós temos um poder que é muito grande, que é o do voto. Vocês viram aqui muitas coisas, muitos aqui nunca viram isso, não sabiam isso. Como que funciona o meu voto? O que ele pode influenciar na vida de alguém? Ou como que eu posso modificar com o meu voto alguma coisa? Eu coloquei algumas perguntas para vocês pensarem quando a gente estava conversando sobre política, e eu fiquei pensando mais ainda sobre essas coisas, que a gente não tem a noção do que é votar. As pessoas não são informadas. Na quarta-feira eu fui numa igreja e no finzinho do culto, o pastor ele pegou um chumaço desse tamanho de papelzinho de santinho de candidato. Diácono, fulano, vem cá. Esse aqui, gente, eu vou entregar para vocês, vocês vão receber lá na porta. E vocês vão votar nesse cara aqui, ó. Ele está ajudando nós. Ele é bênção para nós. Tem um nome evangélico para isso, né? Que é o voto de cajado. Que é aquele que eu uso o meu poder na igreja para satisfazer o político que eu gostaria. E muitas vezes, como nós vimos aqui, é impossível eu colocar alguém lá dentro como meia dúzia de votos. Então o que acontece? Vem esse cara de fora, o bonitão, ele ganha 500 votos da nossa igreja. Esses 500 votos, ele não vai ser eleito. Vocês viram lá que muitas vezes precisa de números maiores para ser eleito. Aí ele faz o quê? Ele usa esses 500 votos para o partido dele. E o partido dele vai lá e coloca bandido lá dentro. Então você vê como que a gente tem que pensar muito bem nos nossos votos? Aí você fala assim, mas isso aí então é exercício do quê? O que tem a ver Deus com isso? A Bíblia ela é permeada em todos os sentidos por questões políticas e tensões, o tempo todo. Se você ler desde o início até o final da Bíblia, você vai ver as tensões políticas aparecendo, pessoas se levantando. Tivemos até um governador, que é o profeta Neemias,
que foi levantado por Deus para isso. E o tempo todo nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que o poder político ele é muito importante, foi importante. Mas agora, como que eu posso ser, então, um bom cristão, um agente transformador, dentro de onde eu estiver, usando não só o meu voto, mas usando a minha influência? E como que nós podemos fazer isso? Então, a primeira pergunta que eu coloquei lá era essa. Então, Deus mexe com política? Mexe o tempo todo. E a palavra de Deus nos ensina isso. Então, se você ler Romanos 13 inteirinho, você fica de cabelo em pé. Depois eu tenho muitas explicações para esse texto, mas a gente não vai entrar nele. Mas é você pensar, Deus está preocupado o tempo todo. Deus levantou juízes. Quando o povo ficou chorando, lembra que nós vemos Juízes? Ali no capítulo 17, né? Verso 6. O povo querendo um rei, eu quero um rei, nós precisamos de um rei. Deus falou, tá bom. Levantou-se o primeiro rei. Quem foi o primeiro rei, lembra? Saul. O que o Saul aprontou, meu filho? Quanto que o Saul não aprontou? E Davi? E depois veio Salomão. E se você olhar, só no tempo de Salomão que veio um tempo de paz. Até então era só guerras, lutas, não tem tensões políticas. No nosso país hoje, nós temos em torno de 45 milhões de evangélicos. Você imagina que 45 milhões de votos poderia modificar a nossa nação se ele fosse bem usado. Mas ele é gasto, o seu voto, o nosso voto muitas vezes é gasto com um político de fundo de quintal, que vem aqui na igreja, que chora, aqui na nossa igreja não, graças a Deus, mas que vem e chora e compra casa, porque não sei o que, você vai lá e vota, e na verdade ele não entra, porque ele não tem nem capacidade de fazer isso, mas ele tira o seu voto e dá para o partido dele. E você, eu sinto lhe informar, você está pecando junto, porque você está colocando o bandido lá, fazendo com que o seu voto seja jogado fora. Aí você fala, não, então eu vou votar, voto de protesto, votar no Tiririca. Nós vimos o que dá. Voto de protesto, voto em branco, voto nulo, vou anular meu voto. Sabia que voto branco e nulo, desde 1997, não faz diferença? É um diferenciário ideológico, branco e nulo. Não vale nada. Se você votar branco ou nulo, seu voto se torna inválido, beneficia quem está na frente. Então, por exemplo, temos um candidato X que está lá ganhando, você fala, vou anular porque é protesto. Pá, tudo bem. Você vai beneficiar, seu voto sai da contagem e você vai beneficiar quem está ganhando, em vez de você votar em alguém que poderia ganhar. Eu vou votar no fulano porque eu vi na pesquisa que ele não vai ganhar. E quem disse que as pesquisas são verdadeiras? Quem disse que ela corresponde à realidade? É só você pesquisar um pouquinho. Então a gente vai começar a pensar nisso. Você vai começar a pensar que você, como um cristão, você tem que ser um agente transformador. Aí você fala, então, mas como que eu vou ser? O meu voto só, que é um voto da minha família, não vai ajudar. Pode ser, mas você vai ter que se pensar como um cidadão como um todo. Lembra que eu falei que a política é para nosso bem-estar individual e coletivo? É para isso. Para que nós usemos de um modo correto e façamos não só a vontade nossa, mas principalmente a vontade de Deus. Então eu gostaria muito que você começasse a pensar sobre essas coisas. Então eu queria trazer essa introdução toda para que você pense o que você tem feito, não só com o seu voto, mas com o seu dever de cidadão. Aí eu estava andando na rua lá hoje, nós fomos lá no evangelismo de manhã, parou um carinha, o cara falou assim, você já tem candidato? Falou assim, não tenho não. Cara, vota esse aqui, esse aqui me ajudou, hein? Esse aqui ajudou, nossa, olha, esse cara aqui é bom, hein? Vota nele. É mesmo, não tinha candidato, mas eu vou votar nele. Se você entrar no site do TSE, do TRE, você vai ver tudo sobre o candidato que você escolheu. E lá você vai ver tudo mesmo, os bens que ele tem, as propostas e não sei o quê. E ali você conhece o seu candidato, por exemplo, né? Pensando em votação. Então a gente pode ser um pouquinho mais consciente. Esse voto de cajado, que é o da igreja, ou voto de cabresto, ou eu te dou uma coisa e você vota em mim, isso aí faz um mal para a sociedade e a gente está pecando quando a gente faz isso. Porque você está sendo conivente com a injustiça. E nós cremos num Deus justo. O nosso Deus justo, ele usa nós como instrumentos de justiça, sabia disso? Você só vai ser justo se Deus olhar para você e falar assim, não, esse cara aí, ele quer a minha justiça na terra. E aí você vai ser bênção para alguém. Você vai ser bênção por meio dessa justiça que é feita não só através de voto, mas de outras coisas, né? Por exemplo, eu fico indignado quando alguém joga papel no chão. Uma vez, o cara na rua, estava em frente, eu lembro bem, estava em frente aqui, em frente do cinema. Aí o camarada pegou, ele abriu o vidro e jogou. Uma caixa de papel, meu. Ele jogou no chão. Aí eu, delicadamente, peguei e falei, meu senhor, o senhor deixou cair esse papel. Ele falou, eu não deixei cair, eu joguei. Falei, então o senhor é porco, o senhor coloque dentro do seu carro.
Aí ele me xingou, umas palavras bem bonitas. Eu falei, mas ele colocou de volta no carro. É cidadania, meu. Aí ele esquece que o papelzinho que ele joga, amanhã, entope tudo quanto é bueiro, dá uma enxurrada que leva as coisas, ele, ai meu Deus, e ele é o primeiro que joga papel. É cidadania. Nós lemos um texto que o Senhor Jesus foi entregue na mão do povo. O povo escolheu. O povo escolheu. O que vocês querem? Vocês querem a Barrabás? Barrabás era um cara conhecido no meio. Todo mundo sabia quem que Barrabás era. Era um cara que estava sempre dando problema, sempre perturbando a ordem. Olharam para Jesus, falaram, entre Barrabás e Jesus, em quem que eu vou votar? Jesus está atrapalhando muito mais do que Barrabás. Crucifica-o. Se você ler esse texto, e você não tiver você não olhar e falar assim, meu Deus, que absurdo. Como que uma escolha errada ela pode acabar com sonhos? Nesse caso aqui, Satanás não sabia, mas a escolha de Barrabás gerou a ressurreição de Cristo, porque Deus já sabia em seu plano eterno que ele teria que morrer para ressuscitar no terceiro dia e trazer salvação a nós. Barrabás foi, na hora que falaram assim, Barrabás, você está solto, todo mundo, o capeta pulou no inferno de alegria, falou, agora, ganhei, esse homem vai morrer agora. E quando a coisa começou a acontecer, falou, o tiro saiu pela culatra. Nosso Deus, Ele usa as mazelas que Satanás faz na nossa vida, e Deus usa para transformá-la em bem. Então tudo que você já passou que foi ruim na sua vida, o Senhor, Ele usa e vai cooperar do seu bem, é o que Romanos nos diz. Coisas ruins acontecem, sim, para aquele que ama a Deus. E Ele vai usar a situação que você passa para fazer com que você seja abençoado lá na frente. Muitas vezes a gente não entende, mas o Senhor, Ele faz essas coisas. Então eu fiquei pensando, se a gente começar a refletir sobre as coisas e as escolhas que nós fazemos, até onde Deus Ele está na jogada, até onde é a minha vontade que está na jogada. Então o que eu quero dizer com isso? Vou voltar um pouquinho no voto. Eu voto em alguém que é muito legal e ele todo ano ele faz um evento gospel para a igreja. Ele destina dinheiro, ele chama pessoas para nos ajudar, ele faz tudo maravilhosamente. Então, não, esse cara ele ajuda a igreja, eu voto nele. Eu vou dizer para você que você está pecando do mesmo jeito, porque quando você vota em alguém que beneficia a sua igreja, você esquece que isso não é política. Você vai se beneficiar, meu microfone está indo, né? Você vai se beneficiar de uma coisa que na verdade é benefício para a sua igreja. E político, e Deus instituiu autoridades para abençoar pessoas, não só a minha igreja. Então se eu voto em alguém que beneficia a minha igreja, eu estou errado. Ele beneficiou a minha igreja, ele me ajudou. Mas na verdade, eu voto em políticos para o bem comum. Então se eu faço um evento gospel com o meu dinheiro, eu tenho que fazer então um evento para a Umbanda, eu tenho que fazer um evento também para os espíritas. Por quê? Porque é dinheiro público. Só que ninguém faz isso. Não, ele ajudou a nossa igreja, ele arrumou o teto, o teto da igreja ficou 100%. Pecado. É pecado por quê? Porque você está errando o alvo, meu. Você está votando por interesse, porque é o interesse da sua igreja, não é o interesse de todos. Vocês estão pensando comigo? Quem está entendendo? Então quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós pensamos nessas coisas, a gente vê que o problema não é o poder, não é o poder que o camarada tem, mas o poder ele revela aquele que é corrompido. Deus levantou Saul, Deus que escolheu Saul, está lembrado disso no texto? Deus escolheu Saul, mas ele disse, filho, está na sua mão. Saul, com o poder nas suas mãos, ele se corrompeu. Então o poder revelou que era corrompido. E toda vez, então Deus institui em que sentido as autoridades? Falando, você pode fazer, só que você pode fazer o bem. Você pode dar um reino de 40 anos de paz, como foi o caso de Débora. Ou não. Você pode pegar outros e fazer o mal que você quiser. É o poder que nós temos também. E o poder, você aqui, que é pobre hoje, que amanhã vai ficar rico, aí nós vamos ver quem é você. Que na hora que você tiver a grana na mão, você fala, e agora? Esse é o meu poder. Agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho tudo. O poder está na minha mão. E aí você vai mostrar quem que realmente construiu o seu caráter. Se foi Deus ou se foi o dinheiro. É assim, simples assim. Então o poder vai revelar quem é corrompido e quem não é. Então o que nós temos que pensar? Onde eu tenho colocado, primeiro, as minhas escolhas,
como eu tenho escolhido, até onde Deus tem interferido nessas escolhas, e como que eu posso cada vez mais ser um agente transformador de Deus aonde quer que eu esteja. Eu queria responder uma pergunta, eu sei que também é um pouquinho fora do contexto, mas entre parênteses aqui. Eu não creio, a minha opinião, tá? Segundo a palavra que eu leio dela. Vamos abrir 2 Timóteo 2,4? Só para você ver a minha opinião. Então eu já vou fazer um parênteses super grande aqui, aprendendo com o pastor Nelson. Parênteses grande aqui, só para você entender um negócio que eu quero deixar. 2 Timóteo 2,4. Quem achar, leia para mim. 2 Timóteo 2,4. Deu para vocês entenderem que foi lido ou não? Nem achou? Não deu tempo? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte aí, que o soldado em serviço, ele não pode se desviar do foco. Ele está falando dele como pregador da palavra. Então eu vou dar uma resposta já nesse parênteses, que é o quê? Eu não creio que o pastor tem que se candidatar a nada. O pastor foi chamado para ganhar almas e cuidar de almas. É minha opinião? Não. Não só minha, mas de muitos pregadores, como Billy Graham. Billy Graham tinha tudo para ser presidente dos Estados Unidos. Chegaram para ele e falaram assim: agora é só mesmo, meu filho. Está tudo errado aqui. Ele falou assim: eu tenho o maior cargo que alguém pode ter na face da terra, que é ser pastor. Eu prefiro pastorear almas, porque foi para isso que eu fui chamado. Pastor foi chamado para pastorear. O pastor fulano quer se candidatar? Se candidate, meu filho, só que você larga o ministério. Por quê? Porque ou é uma coisa ou é outra. Você não consegue. Como que eu vou cuidar de almas, cuidar de campanha política? Então é a minha opinião, segundo esse texto, tá? Então a minha opinião está um pouquinho só embasada, né? Deu para vocês verem, né? Um pouquinho embasada nesse texto de Paulo. Então você pensa aí, se você conhece algum pastor aí, você anota aí 2 Timóteo e mostra para ele, vai ficar bem feliz. Ou ele é pastor, ou ele é candidato a alguma coisa, e às vezes nem vai ganhar, isso que é o pior, né? É só ver o nosso pastor aí que está como candidato. Então fecha parênteses, tá? Então nós vamos pensar nessas escolhas que nós temos feito. O tempo todo você faz escolhas para a vida ou escolhas para a morte. O tempo todo você escolhe: vou para Deus ou vou para o diabo. Porque só tem dois jeitos. Ou você escolhe Deus ou você escolhe o Satanás. E aí a escolha, quem fazemos somos nós. É um voto de confiança. O voto neutro não existe. O voto branco e nulo para o capeta já é dele. Então se você fala assim: não vou nem servir nem de servir, vou ser bom. Aí você conversa com um monte de gente: não, o cara é bom, ele é honesto, ele é trabalhador, ele faz tudo. Ele só falta se converter. Esse que é o pior, só falta se converter. Porque se ele não converteu ainda, o coração não se abriu para o Evangelho, é porque ele está nas mãos de Satanás, é o interesse dele. O interesse de Satanás é que você esteja ali. Então, quanto que nós temos escolhido Deus? Quanto que você escolhe Deus nas suas atitudes no dia a dia? Colar? Vamos começar do pequenininho, né? Colar na prova ou não colar? Mentir ou não mentir? Ou dizer a verdade? Aí a gente vai piorando, né? Obedecer ou não obedecer? Meu pai, minha mãe, os pastores. E aí a gente vai piorando, você vai escolhendo, o tempo todo você vai escolhendo. E a balança vai pesando, o Senhor ele vai te mostrando que você está escolhendo os caminhos errados, que as escolhas que você tem feito, elas têm prejudicado a sua vida, e você continua escolhendo errado. E aí? Que escolhas nós temos feito na presença de Deus? Se você escolhe Deus, você escolhe os princípios cristãos, os valores cristãos. E aí Deus ele começa a abençoar você, não por troca, porque Ele não é Deus de barganha, mas sim porque Ele olha para você e fala assim: cara, o Marlon ele é justo, ele tem sido justo. Deus quer ver em nós, no nosso voto, no nosso dia a dia, na nossa cidadania, justiça. Deus ele procura homens e mulheres justas que Ele possa usar para ampliar o reino dEle. Deus quer usar você fazendo a sua escolha correta para você ser bênção na vida de alguém. Quantas pessoas você já abençoou? Quantas pessoas que estudam com você há anos e anos na faculdade, na escola, e você nunca viu a sua boquinha e falou: olha, eu sigo um Deus Todo-Poderoso. Você fez a escolha de se omitir. E aí eu escrevi isso um dia, me xingaram até. Omissão é postura política. Se você se omite, você está dando legalidade para que outro venha e faça o que você não fez. O que eu quero dizer com isso? Você pode deixar de abençoar alguém por bobeira. Você não falou. Se omitiu. Quem vota em branco, quem vota nulo e se omite, ele está sendo tão ignorante quanto alguém que vota no candidato que não vai ganhar.
Então nós temos que começar a pensar nessas coisas. Que escolhas que nós temos feito? Aí eu falei que ia ficar estreito, né? Não vai ficar estreito agora. Vou começar do mais fácil. Se você abrir, então rapidinho, como eu falei, não vou explicar o texto, mas Romanos 13, vamos dar uma olhadinha rápida. Então, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então, a primeira coisa é você enfiar na sua cabeça que, independente de quem ganhar, bendito da eleição, você é obrigado a orar por esse político, por esse governo. Você vai ter que se dobrar e falar: Deus, tem misericórdia de nós, para que eles andem nos caminhos. Eu conversei com o Gerson hoje, a gente falou: está difícil votar, até nos candidatos que nós temos. Só que a gente tem que pensar o quê? Qual que se aproxima mais dos valores cristãos que eu tenho? Se ele se afastar muito, eu não posso votar nesse cidadão. Se ele se aproximar 100%, vai ser impossível. Mas se ele se aproximar bastante, então você vai falar: é esse cara que eu vou votar. Porque ele se aproxima daquilo que eu acredito. Você acredita que as pessoas devem abortar? Cara, eu não concordo com o aborto. Então você vai votar. Se todos são a favor do aborto, você vai ter que pesar outras coisas. Porque pode acontecer. Mas se não, você vai. Quem não concorda com esse negócio? Quem não concorda com os movimentos LGBT, onde eles se levantam como uma minoria, eles oprimem a todo mundo? Aquele candidato não concorda, ele está se aproximando aos seus valores. Se aquilo lá é frontal ao que você acredita, você não pode votar nesse cidadão. O cara perdeu meu voto, 2 políticos perderam meu voto essa semana rápido. Eu vou ajudar a sua igreja. Eu falei: muito obrigado. Depois pensei comigo: não voto num cidadão desse. O outro parou, a gente na praça, todo mundo foi embora, eu fiquei esperando lá, o cara deu a mão para mim: paz do Senhor. Eu falei: paz do Senhor. O que vocês estão fazendo um negócio aí, né? Eu falei: as meninas estão fazendo evangelismo, as crianças, o quê? Eu ajudo vocês. É só me ligar que eu ajudo. Pensei: perder meu voto. Porque se qualquer pessoa, cidadão, pedir ajuda para esse camarada, ele vai ter que ajudar, não a igreja. Eu sou evangélico, eu vou ajudar os evangélicos, porque é o meu segmento. A gente não pode pensar assim. Se a gente começar a colocar a justiça de Deus em primeiro plano, você vai ver o quanto Deus abençoa. Não porque o cara vai me beneficiar, mas porque vai ser bênção para todo mundo, para a sociedade. Quem que tem que beneficiar a sua igreja? Eu sou pastor e as pessoas fazem parte dela. A igreja de Jesus Cristo nunca precisou de vereador, nunca precisou de governos, nunca precisou de pessoas para fazer a obra. Quando o comunismo se levantou, a igreja da Europa começou a orar, meu filho. Eles ferveram na oração. Esse comunismo está acabando com a gente, nós temos que orar. Pastores se levantaram em oração pedindo: Senhor, tem misericórdia de nós. O comunismo está aí, as pessoas estão sendo oprimidas, eu não quero mais. O comunismo caiu. Oração, busca a Deus, escolha certa. A escolha certa não é só votar no A ou B, é você diante de Deus falar: Senhor, toma conta da minha nação, toma conta do que diz respeito ao seu povo. A gente não quer que os cristãos sejam oprimidos. Só isso não adianta, nós temos que orar e pedir que o Senhor tenha misericórdia. Aí eu não sei o que ele vai fazer. O comunista mais maluco vai virar um crente lá e vai doidar o cabeção e vai abençoar vidas. Não sei o que Deus vai fazer. As escolhas que eu e você temos feito na nossa vida, elas vão refletir amanhã. Se faz uma escolha errada hoje, você vai plantando, e amanhã você colhe. Por que muita gente vem para a igreja e parece que os problemas se perseguiram? Porque ela plantou mal a vida inteira. Quem se converteu aqui depois, eu nasci em igreja evangélica, eu nasci num lar cristão. Para mim não foi difícil. Mas e quem semeou o mal? Quem semeou a prostituição? Muitos aqui eu sei, muitos aqui tiveram contatos sexuais antes da hora e não sabia porque não era do evangelho. Esse contato passou a fazer um domínio sobre a vida dele, ele não entendia que aquilo lá era um pecado, aí ele se converte. Você vai continuar colhendo aquilo que você plantou. Deus, ele vai mudar a sua história, os seus pecados vão ser apagados, mas não interessa. Então eu não acredito um cara que vai e fala assim: olha, eu matei 18 pessoas, estupei as mulheres, eu matei não sei o que, eu fiz não sei o que, mas hoje eu sou de Jesus, amém. Olha, a primeira coisa que o cara tem que fazer é pagar diante da sociedade. Você matou quantos, meu filho? Tem uns bruxos doidos aí. Porque eu matei crianças, comi cabeça de defunto. Ótimo. Você comeu, agora você vai na cadeia, você vai pagar os seus dias, e amanhã você vai sair, você vai pagar o que você deve à sociedade. Agora o cara mata todo mundo, e depois, não, agora Jesus mudou a minha vida. Que testemunho que é esse? Ele tinha que falar assim, ele tinha que ser o primeiro a falar assim: olha, eu matei pessoas, eu fiz isso, fiz aquilo, agora eu vou pagar lá diante da justiça, vou ficar preso uns anos porque eu fiz errado, e agora eu vou voltar para a sociedade, depois que eu pagar tudo.
Esse é o correto, se você for ser um bom cristão. Deu para ver? Então a gente semeou, já era. Então, os meninos e meninas aqui que já semearam coisas erradas, vocês vão continuar colhendo até o Senhor falar: chega. Chegou a hora de você ser abençoado. Então, se você semeou mentira, você vai colher mentira. Se você semeou a prostituição, você vai colher a prostituição. Por mais que você fale: não, mas agora eu sou de Jesus. O Senhor, Ele nos redime dos nossos pecados, mas Ele faz com que a gente pense neles e fale assim: não, mas eu sou merecedor. Porque você não era merecedor de nenhum perdão do Senhor. Mas com essa morte aqui que foi escolhida pelo povo, democraticamente, as pessoas escolheram: não, mate Jesus. Por essa escolha, por essa morte que você está aqui. Que você pecou, que você errou, você nem sabia. Agora o sangue de Jesus te remiu e você pode mudar a sua história. Então o que eu queria encerrar é: escolhas que nós temos feito. O povo escolheu, quando nós lemos em Mateus, escolheu o errado. Hoje eu e você, nós podemos escolher o caminho do Senhor, o caminho para servi-lo de verdade, para deixar de ser hipócrita, para deixar de ser falso dentro da sua casa, onde você não honra seu pai e sua mãe, para deixar de ser hipócrita no seu trabalho, onde você muitas vezes pega coisas que não te pertencem, ou para deixar de ser hipócrita na sociedade, onde você joga o seu voto fora, que é uma coisa que parece que é pequena. E o pior, ou você não honra nem as pessoas que estão na sua igreja, do seu lado, você prefere falar mal delas do que orar por elas. E a gente vê isso o tempo todo. A gente vê isso o tempo todo. Pessoas hipócritas, dentro e fora, vestindo máscaras que não são delas, só para falar assim: não, eu sou cristão agora. Veste máscara o tempo todo para dizer: eu sou bonzinho, papai. A menina fica com todo mundo na escola. E o papaizinho dela, a mãezinha dela era lindinha. Quantos jovens a gente não viu até aqui na nossa igreja? Prostitutos. Jovens que fornicam, jovens que ficam beijando para todo lado, não esperam no Senhor, não têm paciência de falar: Deus, fala comigo. Eu quero uma resposta do Senhor, eu quero uma mulher do Senhor, eu quero uma menina do Senhor. Não, se prostitui, o tempo todo se prostituindo, fornicando, fazendo coisas desagradáveis aos olhos de Deus, mentindo. Quanta gente me abraçava e falava: oh, eu te amo, ai como eu te amo. Eu virava as costas para esse cara. O Senhor, Ele nos chama para a santidade. O Senhor, Ele te chama hoje para uma escolha que é uma escolha de santidade, que é parar de beijar, é parar de ficar, é parar de transar. Eu chorei essa semana vendo jovens mandando fotos pornográficas, jovens de 15, 16 anos, para outros alunos da escola de Norala, falando para mim. Chorei, falei: os jovens estão perdidos, a gente tem que orar, nós temos que pregar, nós temos que fazer alguma coisa. Os jovens estão se perdendo e a gente está aqui, às vezes brigando dentro da igreja. E as pessoas não mudam de vida, não querem mudar, escolhem o tempo todo o errado. O Senhor, Ele nos chama para uma escolha certa. O Senhor, Ele nos chama para uma coisinha chamada arrependimento. A escolha que nós temos que fazer é a escolha para a salvação, é a escolha para a santidade. Se você não tem sido santo nos seus relacionamentos com as pessoas, se você não tem sido santo nos seus pensamentos, se você não tem sido santo nas suas atitudes, o Senhor, Ele te chama para uma escolha de santidade. Ele quer que você faça a diferença na sua escola, sendo santo, sendo diferente. As pessoas olhando para você e falando assim: cara, você tem um negócio diferente. E eu passei por essa experiência uma vez. O cara, no meio de 100 pessoas, ele olhou para mim e falou assim: cara, o que você tem? O que você tem? Eu falei: nada. Não, você é esquisito, você tem uma coisa estranha. Falei: cara, não tenho nada, mano. Você tá louco. Não, você tem um negócio. Eu tô vendo um negócio diferente de você. Fala logo o que você tem. Falei: cara, eu tenho Jesus. Ele falou: sabia. Sabia que você tinha esse negócio de Jesus. Porque a pessoa olha para você e onde você passar, você leva a glória de Deus. Você quer escolher Deus? Onde você passar, você vai levar a glória dele. Vocês estão entendendo ou não? Se você for escolher ser santo, o Senhor vai te abençoar. Ele vai te dar um relacionamento decente. Ele vai abençoar você nas áreas que você necessita. Não vou falar que você vai ficar rico, né? Não é teologia da prosperidade aqui não. Mas o Senhor, Ele vai te dar o melhor. Porque Ele pensa em nós o melhor. Ele vai dar o poder segundo a tentação que pode entrar no seu coração. Escolha a santidade. Escolha a oração. Me dá agonia quando o jovem fala: eu não gosto de orar, eu não gosto de buscar Deus, me dá um negócio. E o jovem hoje ora 10 minutos e fala: ai, tô cansado, tô com dor de joelho, tô com dor na barriga, não sei o quê. Toma vergonha, cara. Ora diante de Deus, lê a Bíblia.
Leia a Bíblia. Quer uma transformação? Quer deixar de ser um imbecil político? Quer deixar de ser um tonto evangélico? Começa a escolher santidade. Escolha santidade na sua vida. Escolha santidade nas suas decisões. Escolha santidade nas suas atitudes. Vamos colocar em pé. Eu vou convidar o Bento para me ajudar. E essa palavra que é uma palavra política, mas ao mesmo tempo é uma palavra de escolha. O Senhor, Ele te chama a escolhas novas. Escolha a santidade. Escolha a busca. Você vai ver o que Deus vai fazer. Não se desespere. Eu sei que muitos aqui querem um relacionamento cristão, querem ser abençoados com uma mulher, com um homem de Deus. Não desespera. Não vai dando tiro. Muitos jovens que vieram conversar comigo, eu estou namorando. Eu falei, quem quer? É fulano lá da faculdade. Eu crente, ele não é. Cara, não faz isso. Não namora. Espera em Deus. Não é só escolher esperar, mas é orar. É orar. Fala, Deus, me manda. Eu fui adepto da listinha do Davi Show. Que era o quê? Eu colocava lá o que eu queria nas minhas gatas. O senhor sabia que eu gostava das 15 para 6, então eu coloquei lá uma mãe moreninha, assim, assada, Falava, Deus, olha a minha lista, Deus. Uma gatinha morena, tal. E o Senhor, Ele ouviu. Ele ouve a sua oração, meu. Ele ouve a nossa oração. Mas minha oração sempre foi essa. Eu quero uma mais pretinha. Branquinha para mim não serve. E o Senhor, Ele ouviu. Eu falei, eu quero uma mulher do Senhor. Mas, acima de tudo, uma mulher do Senhor. Sem desesperos. Então, o Senhor nos chama para isso. Você que é adolescente aí, se você já gostou de beijar muito, para, pelo amor de Deus. O Senhor te chama para a santidade. Cada língua fedida que vira na sua boca é um capeta que vai junto. E você está lá beijando gostoso, você não sabe o que está trazendo isso à sua vida. Os jovens são doentes, morrendo de tédio e precisando de um remédio que é a santidade. Por que os jovens fazem tanta coisa errada hoje? Porque eles não pensam em santidade. Eles pensam no seu prazer. E lembra que eu falei que a política é o bem-estar individual e coletivo. No reino de Deus, se você pensar só em você, você é muito egoísta e você é tão pecador quanto o outro. Porque o Evangelho, ele nos diz que nós temos que partilhar, temos que dividir, temos que abençoar. E quando você abençoa alguém com esse bem comum, as pessoas crescem junto com você. Nada melhor do que eu discipulei muitas pessoas esse ano. A maior alegria no meu coração é ver as pessoas crescendo na fé, se firmando com o Senhor. Não é só para mim, o Evangelho não é só para você, não. Esse Evangelho de, não, você me dá que eu te dou, você dá para o Senhor, Ele te prove, Ele te abençoa e Ele te dá também. Não, Deus não funciona desse jeito. Então eu gostaria muito que, se você quer uma vida de santidade com Deus, vou deixar fácil para você. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Peça santidade do Senhor. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você tem feito, não me interessa. Se você partilhar, a Bíblia fala que os líderes são para abençoar você. Se você quiser partilhar, eu vou te abençoar, nunca vou te julgar. Eu sei segredo de quase todo mundo aqui, e nunca contei para ninguém. Se você quiser, fala, olha, eu estou passando por isso, estou com dificuldade assim, ora por mim, me ajude. E eu vou fazer isso, em nome de Jesus. Se as meninas quiserem e não quiserem falar comigo, que é um pouquinho conservador, fale para te orar. Ela vai abençoar você, ela vai orar para você. Quer santidade? Quem quiser santidade, coloca a mão no seu coração. Fala assim, eu preciso de santidade. Eu preciso parar de fazer as escolhas erradas na minha vida. Eu quero acertar. Eu quero as coisas corretas. Eu quero o caminho da santidade que vem do trono de Deus. E essa morte vicária de Cristo, essa escolha que o povo fez por Barrabás, essa escolha terrível que foi feita, onde condenaram o nosso Cristo que era o Filho de Deus vivo, o Cristo que deu a vida porque nós somos pecadores. Ele deu a vida por mim e por você. E não tem como você ler esse texto e ficar inerte. Você tem que olhar para ele e dizer, Senhor, eu não quero ser injusto. Eu não quero ser injusto com o meu voto na sociedade. Eu não quero ser injusto no meu trabalho nem na minha escola. Eu não quero ser injusto na minha igreja. Eu quero abençoar os meus pastores, os meus líderes. Eu não quero ser injusto. Eu quero honrar meu pai e a minha mãe. O Senhor, Ele nos chama para essa santidade. O Senhor, Ele te chama hoje para uma entrega total da sua vida. Ele te chama para a santidade.
Ele te chama para o compromisso da escolha certa. Não é porque sou eu, é porque o Senhor está falando para você: filho, eu quero que você escolha certo. Eu quero que você faça a escolha certa. Eu não vou interferir em você, mas eu quero que você escolha certo. O Senhor, Ele te chama para essa escolha. Escolha Deus. Escolha Deus. Escolha Deus, Senhor. Em nome de Jesus, os jovens que estão aqui, ó Pai, com suas mãos no coração, aprender um pouquinho mais, Senhor, sobre essa política que nos circunda, e mais do que isso, ó Pai, aprenderam como ser cidadãos para que vão morar nos céus. E em nome de Jesus, traz santidade para esses jovens que estão aqui. Traga, Senhor Deus, santidade na escolha das suas vidas, que eles possam sempre optar pelo Senhor e não optar pelas suas vontades. Que as vontades nossas não sobrepujem a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que o prazer deste mundo, que os desejos desse mundo, ó Pai, não sejam mais fortes do que a Tua vontade para nós. Em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos todo espírito que não seja Teu Espírito aqui. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós escolhamos o Senhor. Que nós escolhemos o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar. Coloque a santidade como meta. Coloque a santidade como um alvo. E você vai ser bênção na sociedade, na igreja, no trabalho, na família. Você vai ser bênção em todas as situações. Você quer ser bênção? Quer ser bênção? Amém ou não?